Olá, eu sou a Sandália. The Chosen é uma série que tem dividido muito a opinião das pessoas, principalmente com algumas escolhas polêmicas dos roteiristas. Hoje eu quero falar sobre uma das primeiras cenas que geraram burburinho na série, a cena de Jesus e Nicodemos no telhado, no 7º episódio da primeira temporada. Essa cena foi inspirada no 3º capítulo do Evangelho de João, do versículo 1 ao 22, onde Jesus e Nicodemos estão tendo uma conversa na calada da noite em um telhado. E por que essa cena é polêmica? Bem, vamos primeiro ao contexto. Primeiramente, quem é Nicodemos? Nicodemos é um professor, um fariseu com uma posição importante e muita influência no Sinédrio. Depois de falhar em um exorcismo no primeiro episódio, o mundo dele desabou um pouquinho. Ele fica relembrando seu fracasso por um tempo, até que ele reencontra a mulher que ele tinha tentado exorcizar e percebe que ela está curada. Maria Madalena deixa claro que aquela cura não foi por causa de nada do que ele fez, mas sim por causa do trabalho de outra pessoa. E é nesse momento que começa o interesse de Nicodemos por Jesus. O fariseu começa a testemunhar e a ouvir falar de outras ações do mestre. E após vê-lo curar um paralítico, ele pede a Maria Madalena para marcar uma reunião com ele. Poderia ser em qualquer lugar e em qualquer horário que Jesus quisesse. E é assim que nós chegamos a essa cena no telhado. Jesus e Nicodemos ficam conversando por um tempo sobre coisas que você pode encontrar nesse 3º capítulo de João, como nascer do Espírito e por que Deus enviou o Filho do Homem à Terra. Chega um momento durante a conversa que Jesus chama Nicodemos para segui-lo. Depois, mais para frente, Jesus diz que amaria se Nicodemos fosse com ele e seus discípulos em uma viagem que eles vão fazer. E antes disso, Nicodemos se ajoelha e beija a mão de Jesus. E em resposta, o mestre diz o seguinte: Não precisa fazer isso. O que está fazendo? Ué, mas por que Deus rejeitaria a adoração? Está errado. Calma que eu já vou explicar. Quando Jesus os chama pela primeira vez, dá para ver que a postura de Nicodemos muda um pouco. Ele começa a ficar nervoso, meio receoso. Bem, ele tem uma posição no Sinédrio, respeito, dinheiro, uma vida, uma família. A ideia de desistir disso tudo o deixa desnorteado. Até porque provavelmente ele levou muitos anos para chegar onde chegou. Nós sabemos que ele ama essa vida por causa da cena que ele tem depois com a mulher dele, onde eles estão conversando sobre sair de Cafarnaum, coisa que Nicodemos ficou adiando por um tempo para a infelicidade da sua esposa. Voltando para a cena do telhado, repare no rosto de Nicodemos quando Jesus diz que espera que ele vá com ele e seus discípulos. Logo em seguida, ele se ajoelha. Quando Jesus pergunta o que Nicodemos está fazendo e diz que ele não precisa fazer aquilo, Nicodemos diz: Beija meu filho, para que não se ire e pereçais no caminho. Nicodemos está citando Salmo 2, versículo 12. O 2 é um salmo que cita o Messias e tem várias passagens que nos lembram de Jesus. E aqui está Nicodemos recitando o versículo 12 desse salmo, que mostra a atitude de Deus Pai contra aqueles que forem contra ele e o seu ungido. Recomendo que vocês leiam o salmo. O salmo fala como o Senhor zombará deles, sobre a sua ira e o seu furor, sobre como ele entregará os gentios ao seu filho por herança e os fins da terra por sua possessão, como ele os esmagará com uma vara de ferro e os despedaçará. Esse salmo que Nicodemos está citando, justamente o versículo 12, beijai o filho para que não se ire e pereçais no caminho quando em breve se acender a sua ira. Só que Nicodemos esqueceu o resto do versículo. Jesus o levanta do chão e o lembra do resto com os olhos marejados. Bem-aventurados todos aqueles que nele confiam. Se não me engano, o original em inglês é Those Who Take Refuge in Him, que seria traduzido como aqueles que se refugiam nele. Ou seja, aqueles que confiam em Jesus e se refugiam nele. O coração de Nicodemos estava cheio de medo e espanto, como ele mesmo diz. Ele estava pensando como um servo, um escravo que teria que obedecer ou sofreria um castigo.
Jesus queria chamá-lo para um lugar de relacionamento. Nicodemos não consegue abandonar a sua vida que tanto ama para seguir Jesus. Novamente, ele tinha dinheiro, uma posição confortável, uma família. Já estava avançado em idade. Ele não conseguiria largar tudo para viver uma vida de nômade, que com certeza não seria fácil e nem um pouco confortável. Jesus disse, ele receberia muito mais se fizesse, mas no final ele não consegue. Não é castigado por não ir com eles, como ele talvez estivesse pensando, mas a dor que ele sente nesse momento por não ter ido com Jesus é como se fosse um castigo. O espírito dele desejava aquilo, ele desejava ir mais além com o mestre, mas no final ele se apegou às suas coisas terrenas, à sua segurança, à sua posição. E no final isso não provou ser talvez tão bom quanto ele achava. Na vida real, muitas vezes nós agimos como Nicodemos. A gente não se arrisca e não procura ir mais profundo com o mestre, pois nós sabemos o nível do sacrifício que às vezes Jesus vai pedir de nós e que é diferente do que talvez ele peça para outras pessoas. Não é todo mundo que Jesus vai chamar para ser um nômade, por exemplo. No final, a dor de não ir mais fundo é como se você estivesse mutilando a sua própria alma. Imagine só o que Nicodemos poderia ter vivido ao lado de Jesus, todas as histórias e coisas que ele teria aprendido ao lado do mestre. Nós vemos esse efeito nos apóstolos. Jesus não está o chamando como escravo ou como um servo, e sim como um amigo. Ele nos chama para nos relacionarmos com ele e vivermos coisas juntos. Em João 15,15 diz, da boca do próprio Jesus, já não chamo vocês de servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz, mas tenho chamado vocês de amigos, porque tudo que eu ouvi de meu pai, eu lhes dei a conhecer. Legal que mais tarde no episódio 2 da segunda temporada, enquanto Jesus está conversando com Felipe perto da fogueira, ele se refere a Nicodemos. Diz até que pode chamá-lo de amigo, o que nos dá a esperança de que aquele não foi o fim do personagem. Nós também vemos que ele está ajudando Jesus pelos bastidores usando sua influência no Sinédrio. E ele também já tinha deixado uma boa quantidade de dinheiro para que Jesus e seus apóstolos seguissem na primeira viagem, mesmo que ele não tenha embarcado nela. Essa cena do telhado é uma das minhas favoritas da série. Eu a acho muito bem feita e bem construída. E também já chorei horrores assistindo ela. Existe uma entrevista que o Dallas, o diretor da série, deu para o podcast do Gizscope, onde ele fala um pouco sobre como é que foi gravar e dirigir essa cena. Ele disse que o ator ficou muito emocionado e que ele simplesmente não conseguia parar de chorar toda vez que Jesus o chamava para segui-lo e que eles tiveram que repetir a cena algumas vezes. So the actor who plays Nicodemus is not a believer. Okay. But when Jesus looks at Nicodemus and says, "Follow me," the script had Nicodemus react and say, "Follow you? I cannot give up everything that I have." Well, when we were filming, Nicodemus starts to get very quiet. And I look up and he's... It looked like he was trying to catch his breath. He said, "I have to stop. I'm struggling to breathe." So we did it again. And the same thing happened. Jesus says, "Follow me." And so we had to do it again. And I told Jonathan to put his hand on Eric's hand just to calm him down so he could do it. So he finally is able to do the scene in that moment. And then later in the scene, Jesus says to Nicodemus, "What does your heart tell you? My heart is filled with fear and wonder and can tell me nothing except that I am standing on holy ground." And the script did not call for him to cry while he was saying that. He could not say it without weeping, like tears and tears. No final, por que Jesus rejeitou, entre muitas aspas, aquela adoração? Ele não estava rejeitando a adoração. Ele estava dizendo a Nicodemos, você não precisa fazer isso. Eu não vou te destruir. Eu não estou aqui para condenar você. Não foi para isso que o Pai me chamou. Foi para você aprender a ter refúgio em mim. Para você aprender a confiar em mim. A ter paz em mim. A encontrar descanso em mim. Então, isso para mim tinha ficado claro, mas eu sei que algumas pessoas acharam essa cena estranha. E tem um bom tempo que eu queria falar sobre ela, até porque ela é maravilhosa. Eu poderia ficar horas aqui falando dos detalhes dela. Mas e você? O que você acha dessa cena? Você achava ela polêmica? Você sabia que ela já tinha sido
polêmica, ou, né, depois das cenas que viriam nos próximos episódios, ela nem parece tão polêmica assim mais, não é? Mas me conta aí nos comentários o que você acha. Esse é o primeiro vídeo do canal, então gostaria muito de ouvir a opinião de vocês sobre ele, né? Até porque... isso é tudo. Até a próxima.